Paz do Senhor Jesus a todos, amém. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos, te damos graça por nós estarmos aqui, Senhor, nesta noite, para te adorar, para te bendizer, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, tu és aquele que nos dá a vida, tu és aquele que nos alimenta todos os dias, tu és aquele que dá o ar que nós respiramos. Nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço por cada vida que aqui está nesta noite. Peço a ti, Espírito Santo, que venha tirar toda a distração, que todo espírito de distração o Senhor venha derrubar por terra, que o Senhor venha falar tremendamente com cada um de nós, através da tua palavra, que diminua eu para que tu cresças em minha vida, a cada dia mais, Pai, em nome de Jesus, para louvor e glória do teu santo nome, e que tudo seja dado graças ao teu nome, em nome de Jesus, amém? Podeis assentar? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram-no no barco, assim como estava, e outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. O contexto desta palavra, Jesus está ensinando uma grande multidão acerca do reino dos céus, e à beira do mar da Galileia. E ao findar do dia, Jesus chama os seus discípulos e disse: Vamos para a outra margem, vamos para o outro lado. E assim eles entraram no barco, e quando eles estavam navegando, Jesus pegou o travesseiro, foi para o fundo do barco, para a popa do barco, deitou e dormiu. E de repente vem sobre eles uma grande tempestade. Creio eu que os discípulos, por alguns deles fossem pescadores, eles já teriam passado por muitas tempestades no mar, e eles, acho que disseram uns para os outros: Vamos deixar o mestre descansar, vamos deixar o mestre dormir, não vamos incomodar o mestre não, vamos tentar atravessar essa tempestade. E ali, eles começaram a lutar contra aquela tempestade. Creio eu que muitos remando, outros tentando tirar a água de dentro do barco, e não conseguiam. Ali o vento batia sobre o mar, sobre aquele barco, e levava o barco de um lado para o outro, rodopiando para um lado para o outro, e as ondas entrando dentro do barco, e o barco se enchendo de água, e eles, naquele desespero, eles chegam até Jesus e perguntam: Jesus, não se importa que nós pereçamos? Não se importa que nós morremos? Aí Jesus levanta e repreende o vento, repreende o mar, diz: Cala-te, aquieta-te. E houve grande bonança. Aí Jesus pergunta a eles: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda vocês não têm fé? Aí eles perguntam entre eles: Quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Neste texto, nós podemos ver que existem 4 verdades sobre a tempestade das nossas, que vem sobre as nossas vidas. A primeira delas: as tempestades da vida são inevitáveis. Ninguém está imune de enfrentar uma tempestade. Ela vem sobre todos. Porque
nós não estamos dentro de uma bolha, nós não estamos dentro de um redomo de vidro, protegidos totalmente das intempéries da vida. Então as tempestades, elas vêm sobre as nossas vidas, elas muitas vezes são inevitáveis. Elas vêm sobre nós, como vieram sobre os discípulos. Creio eu, quando eles saíram da margem para atravessar para o outro lado, o mar estava calmo, tranquilo, e de repente veio sobre eles aquela tempestade. Segunda verdade, as tempestades são imprevisíveis. Elas chegam sem avisar. De repente, quanto menos nós esperarmos, elas vêm sobre as nossas vidas. E muitas vezes deixam as nossas vidas de cabeça para baixo. Então elas são imprevisíveis. Ela não chega para nós e fala: ó, amanhã eu vou chegar na sua casa. Amanhã eu vou chegar no seu casamento. Amanhã eu vou vir com uma enfermidade sobre a sua vida. Não, elas não mandam recado. Elas vêm de um dia para a noite. Nós podemos entrar numa tempestade. Então elas são imprevisíveis. Terceiro, as tempestades são inadministráveis. Situações que antes eram fáceis de resolver, hoje nós não conseguimos resolver. Passa a ser descontrolável. E a quarta verdade, as tempestades são pedagógicas. Ou seja, elas vêm sobre as nossas vidas para edificar, provar a nossa fé. As tempestades não vêm sobre nós para nos destruir, para afundar o nosso barco, não. Ela vem para nos ensinar algo de Deus. Ela vem para mostrar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nessa passagem nós encontramos três perguntas. A primeira pergunta é dos discípulos para Jesus. A segunda pergunta é de Jesus para os discípulos. E a terceira pergunta é entre os discípulos. E é sobre essas perguntas que nessa noite nós iremos meditar. A primeira pergunta desse texto é dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importas que morramos? Versículo 38. Muitas vezes é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. É a sua pergunta. É a pergunta de quando nós estamos em situações difíceis, de quando a crise bate na nossa porta, de quando chega a crise financeira, de quando a tempestade vem sorrateira sobre nós e muitas vezes tentam nos sufocar. Essa é a nossa pergunta. Quando os discípulos estavam ali naquela luta, tentando remediar, tentando sair daquela situação, e eles viram que eles não conseguiam sair daquela situação, eles simplesmente chegaram diante de Jesus e fizeram uma pergunta acusatória a ele, dizendo: o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Ou em outras palavras, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E o Senhor está aí dormindo. Por que o Senhor está dormindo? Por que o Senhor não nos ajuda? Por que o Senhor não nos tira dessa situação? E muitas vezes essa é a nossa pergunta. Muitas vezes nós encurralamos Jesus na parede e perguntamos a Ele: onde o Senhor está? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa enfermidade, por essa crise financeira, por esse problema no casamento, por esse problema na família? Por que eu estou passando, Senhor? Mas o que nós temos que entender é que não é porque nós estamos na presença de Deus, não é porque nós viemos no culto quarta, sábado, domingo, não é porque nós somos dizimistas fiéis, não é porque nós obedecemos a palavra de Deus que nós não iremos enfrentar dificuldades, nós não iremos enfrentar tribulações, porque ela sobrevém sobre todos. Agora, muitas vezes nós paramos, olhamos para trás, refletimos em nossa vida para ver se nós estamos fazendo algo de errado, por estar passando por aquela dificuldade, e muitas vezes nós não estamos fazendo nada de errado. Porque as tempestades, elas vêm para nos ensinar algo, para nos aproximar mais de Deus, para que nós venhamos se apegar mais a Ele. Não é porque nós estamos fazendo algo de errado. Apesar de que há tempestades que sobrevêm sobre pessoas que estão em pecado, pessoas que estão desobedecendo a Deus, vivendo uma vida desregrada, uma vida fora da palavra de Deus. Vem sim, como Jonas.
Deus mandou ele fazer algo, Deus deu uma palavra para ele, vai em Nínive e pregue a palavra. O que ele fez? Ele foi ao contrário, ele fugiu, tentou fugir de Deus, pegou um barco e zarpou. De repente, um certo momento, Deus manda uma tempestade sobre a vida dele. E ali naquela peleja, enquanto Jonas não admite o seu erro, o seu pecado, e diz aos marinheiros: me lance fora do barco, porque o pecado está em mim, eu estou desobedecendo a Deus. Se vocês não me lançarem no mar, vocês irão perecer. Aí lançaram ele no mar, veio uma baleia, um peixe grande, e arrebatou Jonas. E dentro daquele peixe, Jonas se arrepende, pede perdão para Deus. Aí Deus tira ele daquela situação. Muitas vezes sim, as tempestades vêm sobre essas pessoas, e muito difícil essa tempestade ir embora, porque enquanto essa pessoa não fizer como Jonas, se arrepender do seu erro e se voltar totalmente para Deus, ele vai continuar sofrendo, até que um dia ele reconheça. Um exemplo de homem era Jó. O próprio Deus falou de Jó. Deus falou assim, que é um homem íntegro, reto, justo e que se apartava do mal. Se fosse aos nossos olhos, nós olharíamos para ele e falar: não, esse homem não tem como ele passar por uma tribulação, ele passar por uma tempestade que ele passou. Perdeu os 10 filhos numa noite só, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde. A mulher dele chegou nele e falou: amaldiçoa esse teu Deus e morra. Seus amigos que eram para consolá-lo, que vieram que era para consolar eles, para consolar Jó, fizeram acusar Jó por algo que ele não havia feito. Tudo isso ele passou. Só que Deus tinha algo para ensinar para ele. Deus tinha algo para mostrar para Jó. No final, Deus mostra o seu poder, a sua grandeza sobre a vida de Jó. Deus se revela pessoalmente a Jó. E Jó diz: eu conhecia Deus somente de ouvir falar, mas hoje eu conheço a Deus face a face. Então Jó tinha tudo, Jó era íntegro, reto, mas ele não conhecia Deus na profundidade. Ele precisava conhecer a Deus, e Deus permitiu aquilo sobre a vida dele. Primeiro porque Satanás disse a Deus que ele iria pecar contra Deus, mas isso tudo serviu para quem? Para o próprio Jó. Então muitas vezes as tempestades se levantam contra nós para quê? Para que nós venhamos conhecer Deus face a face. Isso que Deus quer de mim, isso que Deus quer de você. Não que nós venhamos murmurar, reclamar: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que só acontece isso comigo? Por isso, por aquilo, por aquilo outro. Nós não devemos perguntar por que está acontecendo, mas para quê? Qual é o sentido? O que vai acontecer? O que vai edificar na minha vida? Aí Deus vai te mostrar. Deus não livrou Daniel da cova, Deus livrou Daniel na cova. Deus permitiu que Daniel fosse para a cova, mas Deus estava na cova, Deus estava junto com ele. Deus fez com que os leões jejuassem, e ele saiu dali vitorioso. Deus Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles passassem pela fornalha, mas Deus também esteve com eles dentro daquela fornalha. Deus passeou com eles dentro daquela fornalha. Deus esteve lá, e o próprio rei que tinha lançado Sadraque, Mesaque e Abidnego viu Deus com eles dentro da fornalha, e nenhum fio de cabelo sequer se queimou. Ou seja, nós passamos por tribulações, por tempestades, sim, mas temos a certeza de que o nosso Deus está ao nosso lado, Ele está conosco. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo, ele sofreu prisões, açoites, naufrágios, mas o que dava força a Paulo era saber que Jesus estava ao seu lado em todo momento. Imagine só, se Paulo acreditasse que aquilo estava só acontecendo com ele, de que ele não podia acontecer com ele porque ele estava pregando a palavra, ele já tinha desistido, ele tinha abandonado. Mas não, ele sabia que tudo aquilo tinha um propósito maior. Ele sabia que ele não estava passando por aquilo sozinho, que Jesus estava no seu barco, que Jesus estava com ele. Vejo eu que
O maior desespero dos discípulos foi o silêncio de Jesus naquele momento. Naquele desespero tremendo, Jesus estava lá de boa, dormindo, tranquilo. Então muitas vezes, nós oramos a Deus e Deus está em silêncio. Deus não responde. Parece que a nossa oração não passa do teto. Cogitamos a Deus porque não está acontecendo conosco, e Deus não responde. Deus não fala. Não é porque Deus está indiferente com a nossa situação. Não é porque Deus não se importa com aquilo que nós estamos passando, não. Mesmo que a situação se agrave, mesmo que fuja do nosso controle, Deus, Ele se importa com aquilo que nós estamos vivendo. E outra coisa, Ele nunca chega atrasado. Ele sempre vai chegar no momento oportuno, no momento certo. Muitas vezes, sabe o que acontece? Nós não recorremos a Ele. Nós lutamos com a nossa própria força. Lembra dos discípulos? Nós estávamos ali pelejando, e eles, quando eles viram que não tinha mais jeito, eles recorreram a Cristo. Muitas vezes nós estamos do mesmo jeito, recorrendo à nossa força, a força do nosso braço, a nossa inteligência, para tentar sair daquela tempestade, mas nós não temos esse poder. Jesus tem esse poder para nos livrar da tempestade, porque só Ele pode trazer a bonança. Creia nessa noite que você não está só nesse barco. Jesus, Ele está com você. Ele diz na sua palavra: não vos deixarei, não vos abandonarei. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho nessa tempestade. A segunda pergunta é de Jesus aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Versículo 40. Imagine você naquela situação em que os discípulos se encontravam. As ondas batendo contra aquele barco, eles já se enchendo de água, eles remando para lá, remando para cá, naquele desespero, tentando sair daquela situação. Será que você teria medo, como eles tiveram? A grande pergunta é: por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Em primeiro lugar, eles deveriam ter fé devido à promessa de Jesus: passemos para outra margem. Se Jesus disse a eles: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Se Jesus prometeu algo para você, Ele irá cumprir. Você pode ter certeza. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquilo que Jesus te prometeu, Ele vai cumprir. Você não irá morrer antes das promessas de Jesus se cumprir na sua vida. Porque o que Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele diz na sua palavra: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Jesus te prometeu, Ele irá cumprir. Em segundo lugar, porque eles deveriam ter fé e não medo, pela presença de Jesus no barco. Jesus estava no barco, não era outra pessoa. Jesus estava presente. E Jesus, Ele tem o controle da natureza. Jesus, Ele é Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas. Então eles deveriam ter fé e não medo por causa disso. E nós temos que ter fé também, ao invés de medo, quando estamos passando por algum tipo de tribulação, tendo a certeza de que Jesus está ao nosso lado. Terceiro, porque eles deveriam ter fé e não medo, por causa da paz de Jesus. Jesus está dormindo tranquilo naquele barco, em meio daquela tempestade de água voando para lá e para cá, e Ele lá dormindo tranquilo. Paz não significa ausência de tempestade. Paz significa confiança de que tudo está no controle. Não no meu controle, não no seu controle. No controle de Jesus. Todas as coisas estão sob o controle dEle. Em quarto lugar, o poder de Jesus. Porque Jesus é aquele que pode todas as coisas. É aquele que acalma o vento, acalma o mar. Jesus é aquele que tem o poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a morte, sobre a vida. Jesus tem o poder sobre todas as coisas. E outra coisa, os discípulos já haviam presenciado muitos milagres que Jesus tinha feito. Então eles já tinham presenciado o poder de Jesus. Por isso eles não deveriam ter medo, mas sim fé. E nós
devemos ter fé ao invés de medo. Em Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se você tem um propósito, se você tem um chamado, não temas, não tenha medo, porque Jesus ele tem um propósito em todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Muitas vezes nós achamos ruim, claro, não é fácil passar por uma tempestade. Já passei por várias tempestades já, e na maioria delas eu tive um encontro real com Cristo. Jesus realmente se apresentou a mim e disse: filho, você não está só, eu estou com você, eu te ajudarei a passar por isso. Porque eu não tinha a quem recorrer, homem nenhum podia me ajudar naquele momento. Eu só tinha Jesus para me recorrer, para mim aos pés dele pedir socorro. E ele veio e falou audivelmente no meu ouvido: eu estou com você, você não está só nessa prova, você não está só nessa tempestade. E ele fala conosco nesta noite: nós não estamos só nessa tempestade que nós estamos passando, amém? Terceira pergunta é entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 41, quem é este? Quem é este Jesus da sua vida? Quem é este? Esse é o glorioso Redentor, esse é o amado da nossa alma, esse é o Criador do universo, esse é aquele que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, esse é o pão da vida, esse é aquele que nasceu para esmagar a cabeça da serpente, esse é o Emanuel, Deus conosco, esse é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, esse é o sol da justiça e a brilhante estrela da manhã, este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o bom pastor, esse é o Senhor dos exércitos, esse é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, esse é o grande eu sou, esse é aquele que veio nessa terra, libertou os cativos das garras de Satanás e trouxe vida aos mortos, esse que tem poder sobre a vida e sobre a morte, esse que é o caminho, a verdade e a vida, esse é aquele que por amor a nós se entregou naquela cruz para nos salvar, esse é aquele que por nossos pecados morreu, esse é aquele que ressuscitou e vivo está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esse é aquele que virá nos buscar um dia, esse é aquele que te diz nesta noite: não temas, porque eu estou contigo, não temas, tenha fé, porque eu estou do seu lado. Essa é a pergunta que nós temos que fazer: quem é o nosso Jesus? Será que os problemas são maiores que o nosso Deus? Não são. Jesus ele tem autoridade sobre todas as coisas, o poder de Deus vai muito além das nossas limitações. O que o médico diz: não tem jeito, não tem cura, para Deus tem cura. Se alguém diz: não tem jeito para aquela pessoa da sua família, para Deus tem jeito. Nós somente temos que crer, nós somente temos que confiar, porque Deus ele tem todo o poder. O que nós temos que fazer é a cada dia buscar Ele mais e mais, conhecer Jesus na profundidade, não na superfície. Nós temos que mergulhar na presença dEle para conhecer Ele, porque quando nós estivermos passando por dificuldades, nós não iremos cogitar ao Senhor: Senhor, porque o Senhor não me ajuda? Senhor, porque por isso, por aquilo. Nós iremos somente confiar, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Jesus não é um simples mestre, um simples profeta, não, Ele é o próprio Deus, que tem o controle sobre todas as coisas, e Ele está aqui nessa noite. Não é à toa que eu trouxe essa palavra. Alguém aqui está passando por um momento difícil de sua vida, creia, se prostre diante de Jesus, busque a Ele, porque com certeza Ele vai te tirar dessa situação. As tempestades muitas vezes podem nos fazer perguntar muitas coisas para Jesus, mas também elas nos levam a ter um nível maior de fé, de confiança em Deus, conhecer
o poder de Deus. Porque imagina só, você está passando por uma dificuldade, você recorre a Jesus, Jesus faz um milagre, e quem vai ser glorificado? Deus. A sua fé vai aumentar. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar nas promessas de Jesus. E se há alguém aqui nessa noite que está passando por alguma tribulação, por alguma tempestade ferrenha em sua vida, confie e lembre-se que Jesus está no seu barco. Você não está só. Confie nele, recorra a ele, busque a ele, porque não tem tempestade que Jesus não possa acalmar, não tem doença que Jesus não possa curar, não tem casamento que Jesus não possa restaurar, não tem problema financeiro que Jesus não possa resolver. Jesus, ele pode todas as coisas. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês essa noite, eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. Está orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que nós passamos por muitas tribulações, muitas dificuldades, e muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes, ó Pai, nós perguntamos por que daquilo que está passando sobre nós. Pai, eu não conheço essas vidas que estão aqui, muitas delas, não sei o que elas estão vivendo, o que elas estão passando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E eu coloco, Senhor, essa dificuldade, essa tribulação, essa tempestade que cada um está vivendo, que cada um está passando, Pai. Peço a Ti, ó Deus querido, que em meio a essa tempestade, o Senhor venha se revelar a essa vida. O Senhor venha mostrar o Teu poder. O Senhor venha fazer o milagre. O Senhor venha restaurar aquilo pela qual ela tem buscado, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, porque somente o Senhor pode nos ajudar. Somente o Senhor tem o poder para restaurar todas as coisas. Só o Senhor tem o poder para acalmar a tempestade em que nós estamos vivendo. Senhor, vem sobre as nossas vidas, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, como aqueles discípulos, não com um tom de acusação, Pai, perguntando a Ti, Senhor, por quê, mas nós clamamos a Ti para que o Senhor venha ao nosso socorro, para que o Senhor venha aliviar esse sofrimento que muitas pessoas estão passando aqui nesta noite. Ajuda, Senhor, traz fé, edifica a fé de cada um, fortaleça a cada um em Tua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca sobre cada vida aqui, cura, liberta, transforma, restaura, Senhor. Em nome de Jesus, salva, Espírito Santo. Faz a Tua obra, Pai, faz a Tua obra neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, é que eu oro para a glória e louvor do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus.